Olá, bom dia. Bem-vindos ao terceiro dia da nossa Cruise Week Web. Hoje teremos mais 2 horas de palestras, muito conhecimento, muita informação. Muitos de vocês já participaram nos outros dias, então já sabem como funciona. Hoje nós vamos começar com um parceiro nosso, convidado especial, Shoichi Washita, do Simonde. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Corinthians, pela oportunidade de falar sobre gastronomia aqui em Cruzeiros. Vamos que vamos. Um super especialista, conhece muito desses chefes e vai contar para a gente um pouquinho do que acontece em cada cruzeiro. Então vamos começar com isso e seguimos com as companhias. Ok. Bom, então é o seguinte, eu acho que o viajante de luxo ele é bastante sensível com relação à qualidade da comida e, pelo menos a minha experiência em cruzeiros muito grandes, a gastronomia é uma coisa que sempre deixa a desejar, né? Então, acho que nessas companhias menores, as companhias conseguem, além de fazer parcerias com chefes renomados ou consultorias muito importantes no mundo da gastronomia mundial, eles conseguem também oferecer um nível de qualidade, seja em termos de ingredientes, sabores, de apresentação, muito superior ao que se encontra nos grandes cruzeiros. Exatamente. É legal comentar, eu falei nos últimos 2 dias, né, e vários dos nossos parceiros aí contaram para suas companhias de quem são os chefes ou grandes nomes ou selos de alta gastronomia a bordo. E toda viagem em cruzeiro de luxo é viagem gastronômica, mesmo que eles tenham temáticas de gastronomia, a gente fala que toda viagem em cruzeiro de luxo ela é gastronômica. Pois é, muito bem. Bom, então a gente começar agora com o Gauguin, então, que é esse navio que faz esses cruzeiros pela Polinésia Francesa, por Fiji, por Tonga, e eles têm uma parceria, aliás, eles convidaram o chefe Jean-Pierre Bigatot, que ele tem um restaurante em Paris já há mais de 30 anos, que era 12 estrelas Michelin e perdeu a estrela faz pouco tempo. E aí ele que assina toda a gastronomia do navio nos 3 restaurantes, desde o restaurante mais casual até o restaurante L'Etoile, que é um restaurante, seria o restaurante principal, e o La Veranda, que é o restaurante gastronômico para o qual os viajantes precisam fazer reservas. Aliás, até bom falar sobre isso, né, mano? Porque geralmente esses restaurantes gastronômicos dentro dos cruzeiros, eles têm reserva obrigatória, porque eles geralmente têm pouquíssimos lugares, e geralmente os passageiros podem jantar apenas uma noite nesses restaurantes, né? Em 7 dias, normalmente em um roteiro de 7 dias, uma noite é garantida. Em roteiro de mais noites, pode conseguir mais vezes. Muita gente, quando o cliente é realmente ligado em gastronomia, e ele chega no cruzeiro e já pede mais de uma noite, no geral ele consegue. Ah, tá certo. O que a gente tem como padrão das companhias é reservamos antes uma noite, que é o garantido. E depois a bordo ele consegue outros jantares também. Bom, então aí o restaurante, então esse é o restaurante de jantar do Pogogan, que é o L'Etoile, e todo o navio tem decoração inspirada nos materiais da cultura polinésia, e aí tem um restaurante mais casual que eles mesclam os sabores locais, né, que aí vai muito peixe, curry e outros ingredientes da comida polinésia, junto com a tradição francesa. Que é sempre satisfação garantida, né? Justamente, pois é. Já o Oceania Cruises também, que é uma empresa de cruzeiros americana, eles também têm como parceiro o chefe Jacques Pepin, que é praticamente o embaixador da cultura da gastronomia francesa nos Estados Unidos. Ele é famoso por ter programas de culinária, já escreveu muitos livros e foi também cozinheiro de 3 presidentes franceses, incluindo Charles de Gaulle. Ele já está bem velhinho, já tem 84 anos de idade, mas é ele que assina toda a gastronomia de todos os navios da Oceânia. Exatamente. Então, eu acho interessante porque também o viajante de luxo hoje ele tem uma preocupação bastante importante com relação à saudabilidade da comida que está comendo. Então, também na Oceania, no restaurante principal, eles têm um menu vegano que é assinado pelo Canyon Ranch Spa, que é um spa bastante célebre nos Estados Unidos. Tem lugares bastante inóspitos e com uma qualidade absurda. E também eles têm uma parceria com a revista Wine Spectator, que é uma das bíblias dos enófilos, né? Então todo mundo que gosta de vinho geralmente acaba se guiando pelos rankings que eles fazem, dando os pontos para os vinhos, e você consegue fazer um jantar harmonizado. Então seria um jantar enogastronômico,
onde você tem a comida harmonizada com os vinhos. Exatamente. É legal comentar que na Oceânia, o único restaurante que tem reserva com taxa é em parceria, o La Réserve, que é dessa parceria com a White Spectator. Perfeito. Bom, a Seabourn, que é considerada uma das grandes companhias de cruzeiro de luxo, ela se associou com o nome de peso pesado na gastronomia mundial, que é o chefe Thomas Keller. Que ele tem 2 restaurantes nos Estados Unidos, que é o French Laundry e o Per Se, os 2 com 3 estrelas pelo Guia Michelin, e os 2 também fazem parte da lista de 100 melhores restaurantes do mundo. Só que é importante, porque a Manu já fez o cruzeiro da Seabourn, né, Manu? Isso. Porque, assim, se você for comparar os menus do French Laundry e do Per Se, eles são bastante elaborados, eles têm um cardápio bem extenso, né? Não tem jantar à la carte, apenas menu de degustação, tanto vegetariano quanto com carne. Só que na Seabourn, o Thomas Keller faz uma assinatura no restaurante só com carnes grelhadas, que é o grill. Ele é o grill. O que é bacana desse restaurante, eu tive a oportunidade de jantar nele. Contei ontem, quem assistiu minha apresentação de Seabourn ouviu um pouquinho disso. Eles fazem uma adequação, claro, mas com todo o cuidado que o Thomas Keller tem nos restaurantes dele. Então, a manteiga é a mesma manteiga que ele usa nos restaurantes dele, os queijos, o sorvete é feito exatamente como é feito nos restaurantes, e eles servem só aquilo que eles conseguem servir com a mesma qualidade que eles serviriam no restaurante. Então, você tem, claro, um pouco menos de opção do que você tem no Per Se e no French Laundry, mas com altíssima qualidade, é uma experiência muito bacana. O que eu acho importante também dizer é que é interessante imaginar que o Thomas Keller ele é meio que embaixador também da gastronomia norte-americana no mundo. Então, por exemplo, no cardápio da Seabourn, você vai encontrar a versão do mac and cheese, do sundae, na verdade. Exatamente. Pois é. Uma das principais sobremesas é o sundae, que é uma coisa americana típica, mas feita com nada de excelência, fast food. Né? É um sundae especial. Porque o trabalho do Thomas Keller justamente é esse. Tanto na Califórnia quanto no Per Se, em Nova York, ele faz uma pesquisa muito aprofundada dos fornecedores locais. Então, tudo que ele usa é muito próximo ali dos restaurantes. Exatamente. Bom, então aqui mostrando um pouquinho do ambiente do grill, no restaurante do navio da Seabourn. Então, como disse anteriormente, é importante também fazer reserva para esse restaurante. Com certeza. Tentar fazer uma noite antes do embarque, e de qualquer forma, a bordo, se o cliente não conseguir fazer ou quiser mais de um jantar, ele pode fazer a bordo também, e a gente recomenda chegar e já pedir. Tá certo. Para que ele possa experimentar mais de uma vez, inclusive, porque dá vontade de repetir. Na Ponant, o que é mais incrível na Ponant, né, que é a única companhia a portar a bandeira francesa entre as companhias de luxo, realmente porque que você vai ter uma experiência à la française, né? Então, desde os queijos, então assim, a Ponant tem essa tradição de se associar com grandes nomes da gastronomia francesa. Então, os pães e as viennoiseries. A viennoiserie, para quem não conhece, são os croissants, tudo que é massa folhada, com muita manteiga. Então, essa é pela Maison Le Nôtre, que é um dos principais nomes da gastronomia francesa. Então, eles têm uma empresa hoje de catering em Paris bastante famosa, que faz grandes eventos. Então, você vai encontrar também os doces, né, da La Durée, também famoso pelo macarron, aquele biscoitinho parecendo um suspiro de farinha de amêndoas com ganache no meio. Você vai encontrar os chás da Palais d'été, champanhes au fricot, com quem eles têm a parceria também. E para os restaurantes, a Ponant fez uma parceria com a Ducasse Conseil, que é a empresa de consultoria gastronômica do chefe Alain Ducasse, que é o chefe que tem mais estrelas Michelin, segundo chefe que tem mais estrelas Michelin no mundo depois do Jean Robuchon. Muito bom. E o Alain Ducasse, ele responde hoje pela gastronomia de 2 hotéis palácios em Paris, tanto do Place Athénée quanto do Maurice. Maurice, quem assinava antigamente era Yannick Aleno, e aí, com a saída do chefe para Courchevel, aí a Dorchester Collection contratou o Alain Ducasse. Então, ele assina hoje os 2 restaurantes de 2 grandes hotéis em Paris. Exatamente. O que eu acho bacana dizer da Ponant é que a companhia sempre teve excelência em gastronomia, mesmo quando não tinha um grande nome associado. E eles entenderam que para se diferenciar e se posicionar ainda mais no mercado de luxo, era importante um nome
de peso, e não poderia ser ninguém diferente de Alain Ducasse, né, o grande nome aí da gastronomia francesa. E eu adoro aqui nos navios da Ponant é o design, assim, que realmente não é um luxo francês com o qual a gente está muito habituado, né? É um luxo francês atualizado, bem contemporâneo, e aí tá o salão de jantar. Realmente o feeling de um iate de um amigo, né? Bastante com toda rico. a sofisticação de um amigo rico francês. Bom, na Silversea, o grande destaque dessa companhia italiana é a parceria que eles fazem com o Relais Chateau, que é essa Associação Internacional de Hotéis Boutique, Independentes e Restaurantes Gastronômicos, que é o restaurante Ladano, que também está presente em 6 dos 9 navios em operação da companhia. E esse restaurante também já está nos novos Silver Muse e no Silver Spirit. E como os navios novos eles são bem maiores do que os navios anteriores, né, Manu? Porque hoje os navios do Silver Muse têm capacidade para 600 passageiros, mais ou menos. Eles são de 296 até 600. Justamente. Então, assim, se encontra vários restaurantes. A gente pode passar para o próximo slide, que justamente nesses navios novos, que são bem maiores, você vai ter não só o Ladame, que é esse restaurante assinado com o Relais Chateau, que tem uma experiência com vinho bastante interessante, mas também restaurantes de gastronomia diversa. O La Terrace também, que é um restaurante italiano, ele está presente em vários navios da Silversea, mas no Muse e no Spirit você vai encontrar o Atlantide, por exemplo, que é especializado em frutos do mar, o Indochine, que é uma culinária meio fusion, com sabores indianos, tailandeses e vietnamitas. Tem esse Spacca Napoli, que tem a pizza italiana, a napolitana, que é bastante famosa. E ainda no Spirit você encontra o Seishin, que é um restaurante culinária asiática. E no Muse você encontra o Kaiseki, que é de gastronomia japonesa, mas é uma gastronomia japonesa mais refinada, né? De Kaiseki junto com o Kapo. São os 2 tipos de alta gastronomia japonesa, onde você encontra menus de degustação que incluem pratos frios, pratos quentes, e que vai desde o sashimi e sushi até o tempurá. Exatamente. Tem uma informação importante sobre fee de reserva. Para a Silversea, eles só cobram reserva no Le Champagne e La Dame. Em 3 dos barcos ele ainda chama Le Champagne, está transformando para La Dame. E só esse restaurante tem cobrança de taxa de reserva, tá? O Seishin Kaiseki à noite também. E é muito mais uma taxa de comprometimento do que uma taxa de fato, vai pagar o jantar. Porque realmente não pagaria. São $60 e é uma taxa de comprometimento pelo tamanho do barco. Eles querem garantir que todo mundo que reserve vá e não tire a oportunidade de outra pessoa repetir a experiência, por exemplo. Então, todos os demais, o de pizza, o Toscana, todos os restaurantes de especialidade, fora Ladame, Le Champagne e os japoneses, não tem taxa. Uma coisa interessante também dos cruzeiros de luxo para outros cruzeiros é justamente isso, né, Manu? Que a grande maioria deles é open seating, você pode chegar e jantar, você não tem horário marcado. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Brasileiro jantar às 6h30 da tarde é castigo, né? E nas companhias de luxo, você tem o horário que funcionam os restaurantes, então ele vai funcionar, por exemplo, das 6h30 às 9h30, ou das 7 às 10. E você vai no horário de sua preferência, exceto nos restaurantes com reserva, e aí você vai reservar no horário da sua preferência também. Você vai dizer se você quer jantar às 6h30, que eu acho muito difícil o brasileiro escolher esse horário, ou às 9, 8h30, 9, como é o nosso hábito. Pois é, faz toda a diferença na experiência do passageiro. Agora nós vamos para Hurtigruten. Isso. Surpresa então, essa. Justamente, que é essa companhia que tem até bastante navios, né, Manu? São 18 navios, eles são especialistas em Noruega. E aí a Hurtigruten também tem essa tendência de se associar com nomes e chefes que representam a gastronomia local. Eles se associaram ao apresentador de TV, autor de vários livros de culinária, que é o Andreas Wistad, para assinar os cardápios dos restaurantes e dos cafés. Porque a Hurtigruten tem um estilo um pouquinho mais despojado, por ser mais navios companhia de expedição. Então, você encontra a autêntica gastronomia norueguesa nos navios da Hurtigruten com Andreas Wistad. E a Norwegian também, que é uma companhia bem maior, né, com navios maiores de cruzeiro, eles se associaram com um chefe americano
que foi vencedor um dos Iron Chef dos Estados Unidos, José Garcés, que aí também ele assim, já está famoso e tem vários restaurantes nos Estados Unidos. Então é ele que assina o restaurante Bayam, que é o restaurante gastronômico dentro dos navios da Norwegian. Exatamente. Então agora vamos para perguntas. Temos 2 minutinhos só, né? Aqui o que conseguimos responder. Vocês sabem que o que a gente não conseguir responder, respondemos depois. Pergunta sobre reserva nos relés chateau, se podem ser feitas a bordo ou com antecedência. As duas coisas. Existe uma limitação da quantidade de reservas que são feitas com antecedência. Não conseguindo, ele consegue fazer a bordo. Tá? Vamos lá. Veganas. Sim. Pergunta aqui sobre comida vegana. Acho interessante a gente falar de vegetariano e vegano. Isso é importante, que uma tendência cada vez mais presente hoje no mundo todo, né? Exatamente. Todas as companhias têm opção de cardápio vegetariano e vegano, algumas com mais opções, outras com menos. E é importante a gente avisar a companhia com antecedência. Na hora de fazer a reserva, falem para nós, esse meu cliente é vegetariano, esse meu cliente é vegano, ou ele tem algum tipo de alergia. Intolerância. Exatamente, é muito importante a gente ter essa informação para a companhia se preparar para receber esse cliente da melhor forma. Tem uma pessoa perguntando aqui sobre glúten, exatamente, qualquer tipo de detalhe, na especificidade de dificuldade na hora de comer, podem ser avisados. Vamos lá. Mais uma sobre crianças nesses restaurantes. Essa pergunta é polêmica. Crianças sempre polêmico, né? Em avião, em navio. É verdade. O que é importante, assim, crianças são bem-vindas, elas não são proibidas, mas tem que ser uma criança muito educada, porque realmente fica muito incômodo num restaurante onde você tem 8 courses, né? Você tem as entradas, pratos, né? Pratos, sobremesa, tudo muito calmo. Uma criança que não tem paciência, ela vai ficar incomodada e com certeza vai incomodar os demais. Então é importante deixar isso bem claro. Pois é. Gente, acessem o simond.com.br, que é o máximo. Eu já era fã do site antes de trabalhar em parceria com o Shoichi. Então acessem e a gente vai agora passar para a apresentação de Uniworld, também alta gastronomia. Muito obrigada, Shoichi. Eu agradeço, bom dia a todos e muito conhecimento. Obrigada. Natália está aí? Oi, Manu, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom e com você? Adorei saber das novidades com essa presença ilustre. Achei bem legal, Manu. Muito bom. E a Uniworld também tem muita coisa de alta gastronomia, né? Os grandes mercados da Europa, fazer compras com o chefe. E a Natália vai contar mais disso pra gente. Com certeza. Obrigada, Manu. Bom, gente, então bom dia a todos. Um prazer estar aqui mais esse dia com vocês na Cruise Web da Qualifood. Meu nome é Natália Alice e eu sou executiva de contas da The Travel Corporation. E hoje eu vou mostrar para vocês um produto que é ideal para o brasileiro que está por volta de 50 anos, além de ser um produto super fácil de vender e muito rentável para o agente de viagens. Então, como eu estava falando para vocês, eu sou do grupo The Travel Corporation, que tem mais de 30 marcas. Que tem mais de 30 marcas no grupo. Entre elas... Espera só um pouquinho, gente. Isso. Nath, deixa que eu controlo por aqui, porque por conta do delay pode demorar. Eu vou passando para você. Tá bom, eu vou te avisando então, aí você vai passando, Manu. Então, gente, na The Travel a gente tem mais de 30 marcas, entre elas a Thompson's Africa, Buzz About, a Uniworld, que é o que a gente vai falar hoje, e um outro bom exemplo é a rede de hotéis Red Carnation. E eu acho que o fator mais positivo, na minha opinião, da Uniworld fazer parte do grupo é que tem uma troca de expertise entre as marcas. Pode passar, Manu. Então, por exemplo, o conceito boutique existente na rede de hotéis Red Carnation, ele foi levado para dentro da frota da Uniworld. Então, aqui nessa tela, vocês conseguem ver alguns dos hotéis que fazem parte da nossa rede de hotéis Red Carnation.
Então, do lado esquerdo, no alto, vocês veem o Ashton Forecastle, que é um castelo na Irlanda. Abaixo dele, a gente tem o Oyster Box, que fica em Durban. Ao lado do Oyster Box, a gente tem o Milestone, em Londres. E acima dele, a gente tem os 5 estrelas 12 Apostles, que fica na África, em Cape Town. Então, aqui, eles são só alguns hotéis da nossa rede. Alguns deles são leadings, outros são virtuosos, outros são Relais Chateau, para mostrar para vocês que é por isso que a UniWorld ela é a única no mercado que tem o conceito boutique na frota, porque a gente traz essa expertise desses hotéis que eu mostrei para vocês. Para a gente, ser grande não é ser especial. A gente sempre vai prezar por um atendimento personalizado e um serviço de excelência. Nessa tela, vocês conseguem ver um pouco dessa característica do boutique na UniWorld. Então, onde você vê essa característica? São navios com uma capacidade de média de 130 passageiros. Os super chips, que a gente também chama de SS, tem aí uma média de 156 passageiros no máximo. E as obras de artes, eu acho que fica bem fácil de visualizar nessas fotos, né? A gente tem obras de artes por todos os corredores dos navios da UniWorld, que é inclusive uma característica imprescindível de um hotel boutique. Além de toda a infraestrutura que vocês vão ver no navio, como banheiro em mármore, toda a parte de móveis, ela é exclusiva para a frota da UniWorld. Agora, outro destaque da companhia são as suítes. Nenhuma suíte é igual a outra, isso também vocês podem visualizar na tela. Do lado esquerdo da tela embaixo é uma suíte do nosso navio somente de suítes que faz a navegação na Índia. Então aqui também vocês conseguem ver como que a gente incorpora a cultura dos locais visitados na nossa decoração. E, pode passar, Manu. E é por isso que eu sempre falo dos detalhes nas cabines. E eu adoro colocar esse slide, porque aí fica bem fácil de vocês entenderem esses detalhes, os famosos detalhes que eu sempre falo. Então, começando pela janela do lado esquerdo da tela, onde tem a legenda abertura eletrônica da janela French Balcony. Vocês vão acompanhando, eu vou passando as legendas para vocês. Os diferenciais. Aqui é uma suíte presidencial do nosso navio Joie de Vivre. E aí, começando da janela, a janela ela já tem uma abertura eletrônica. As frutas, a gente sempre vai ter frutas frescas nas nossas cabines, nas nossas suítes. Toda a mobília desse quarto ele foi desenvolvida exclusivamente para a UniWorld. Aliás, a designer que cuida dos hotéis da Red Carnation cuida também do design da frota UniWorld. A gente sempre vai oferecer uma literatura dos destinos visitados. Então, aqui esses livros que estão na tela, eles são literaturas francesas, já que esse navio navega no Rio Sena. A gente também tem um armário bem amplo. As flores também, a UniWorld ela é amante de flores, então em toda a nossa frota, todas as nossas cabines e ambientes tem sempre flores frescas. A nossa mobília é uma mobília feita com madeira italiana. A gente sempre vai ter quadros, como eu disse para vocês, os corredores da UniWorld são repletos de quadros originais. E as paredes, gente, as paredes das cabines da UniWorld, elas são à prova de ruído. Quando eu entrava na cabine, eu não escutava mais nada lá fora. Você não escuta absolutamente nada. E aí a gente tem as famosas camas Savoir, que são camas feitas artesanalmente com linho egípcio. São camas que, se pudesse, eu trazia para o Brasil também, porque depois de dormir numa cama Savoir, fica difícil dormir na sua cama em casa. E um quadro original de Picasso. Então, olha que privilégio você estar numa cabine, navegando na França e ter na sua cabine um quadro original do Picasso. Então, são esses detalhes que a gente tem e que eu gosto de sinalizar para vocês entenderem. Aqui é o banheiro com finalização em mármore. A gente tem um piso aquecido. Acho que não tem coisa melhor do que você sair do seu banho e encostar os pés num piso aquecido. Nas categorias de 1 a 5, a gente tem os amenities da L'Occitane e nas suítes a gente tem os amenities Hermès. E eu acho que depois de tantos detalhes, tanta parte técnica que você pode se sentir seguro para vender o produto UniWorld,
aqui para mim é o melhor benefício que a gente pode oferecer, que é o staff. A gente costuma dizer que o nosso staff, ele tem a única coisa que ninguém pode ensinar, que é a paixão. E, de fato, gente, eu tive esse ano na Sales Conference, no início desse ano, em Düsseldorf, na Alemanha, e eu vi premiações de funcionários com 10, 15 anos de casa. Então, esse, para mim, é um outro diferencial da UniWorld frente às outras companhias, porque na maioria das companhias de fluvial, você tem um staff que é terceirizado. E isso você não vê na UniWorld. Na UniWorld, todo o staff, ele é contratado da UniWorld. E é por isso que eles inspiram a filosofia da empresa. Eles realmente amam o que fazem. Inclusive, no slide anterior, aquela foto dos funcionários não são atores. São, de fato, os funcionários da UniWorld. E, bom, a alimentação. Na UniWorld, a gente sempre tem um chefe executivo de cozinha. Esse chefe executivo de cozinha, ele é contratado e ele participa da Chaîne des Routes Serres, que é uma associação internacional gastronômica, onde somente chefes convidados participam. E é esse chefe responsável pela gastronomia da UniWorld. Aqui, gente, eu acho que não consegue expressar o sabor dos pratos que você tem a bordo. Os pratos são muito saborosos, eles são super cuidadosos. A cada porto de parada, os chefes param, buscam os ingredientes locais e preparam a alimentação. Então, nada é congelado, tá? E aí, depois de tantos benefícios como decoração, atendimento, cuidado na gastronomia, a gente tem ainda mais benefício, que é tudo está incluído. Na UniWorld, nós somos a verdadeiramente all-inclusive do mercado. Então, todas as alimentações, gorjetas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Nas suítes, a gente tem o serviço de mordomia, Wi-Fi, academia, bicicleta, tudo está incluído na tarifa. E aí, quando eu falo de inclusão, as pessoas sempre pensam na alimentação. Mas, gente, a cereja do bolo de uma viagem, são os passeios, né? E eu gosto sempre de explicar sobre os passeios da UniWorld. Pode passar, Manu. Será que... Isso, são os passeios que também já estão incluídos. Então, começando do lado esquerdo da tela, a gente tem várias modalidades de passeios já incluídos na tarifa. Então, do lado esquerdo, no alto, a gente tem o Do as the Locals Do, que é uma modalidade de passeio onde o passageiro vai vivenciar como se ele fosse um local. Então, por exemplo, na França, ele vai passar por um café francês, ele vai passar por um bistrô, vai tomar um trem, ou seja, ele vai ter experiências como um local. A gente oferece também passeios como Go Active, que são passeios que envolvem caminhadas ou passeios de bicicletas, e as bicicletas são oferecidas pela UniWorld. O Gentle Walking, que é uma modalidade de passeio para aquelas pessoas que querem andar mais devagar, fazer mais paradas, que é na livre tradução, uma caminhada gentil. E a gente tem também o Village Day, que são passeios onde a gente visita um produtor local ou uma vinícola local, normalmente acompanhado de uma degustação. Agora, se mesmo assim, com toda essa variedade de passeios, o seu passageiro quiser fazer alguma coisa além, a gente oferece também o Masterpiece Collection, que estava no alto da tela do lado direito, que são os passeios opcionais pagos à parte. Um rápido exemplo para vocês entenderem é, por exemplo, vocês podem ter a experiência de ir com um chefe de um restaurante Michelin, fazer as compras no mercado local com esse chefe e depois preparar uma refeição com esse chefe dentro do restaurante. Esse é um bom exemplo de uma experiência Masterpiece Collection, que é um opcional pago à parte. E a UniWorld tem também, como até a Manu estava explicando agora um pouquinho antes, e eu até expliquei no primeiro dia de Cruise Web, a gente tem cruzeiros temáticos e
Nesses cruzeiros temáticos, a gente tem um foco maior. Então, por exemplo, do lado direito da tela no alto, esse casal que está brindando vinho, eles representam o nosso Connoisseur Collections, que são saídas temáticas voltadas para a gastronomia francesa. Então, todo o cruzeiro da UniWorld vai ter essa excelência da gastronomia. Mas nessas datas, a gente tem passeios especiais para uma imersão na gastronomia francesa. Então, a gente vai em chateaus e em vinícolas e conhece os donos, justamente para conhecer o que há de melhor na culinária francesa. A gente também tem o Remarkable Rhine, que são saídas que mostram a herança dos judeus na Alemanha. É uma saída, inclusive, que está fazendo muito sucesso. A gente tem também os roteiros de Natal, que agora é uma ótima época para já fazer a sua reserva para os mercados de Natal. Esses roteiros acontecem no final do ano. A gente, inclusive, navega no período de virada do ano. E o foco desses roteiros são os mercados natalinos, que eu acho que dá para ter uma ideia na foto que está na tela do lado direito no alto. E, por fim, a gente tem o Generations. Pode passar, Manu. Normalmente, a gente não indica, a gente não sugere crianças no Cruzeiro UniWorld, como a própria Manu falou antes, porque envolvem visitas a vinícolas, degustação de conhaque e a estrutura do navio, ela não tem nenhuma estrutura voltada para as crianças. E é por isso que a UniWorld tem datas especiais, tem cruzeiros temáticos, Generations, onde essas crianças de 4 a 17 anos são super bem-vindas. E aí a gente vai oferecer diversos atrativos, entre eles desconto na tarifa, menu especial, a gente vai ter aula de culinária com o chefe, vai ter oficina de artesanato, enfim, nessas saídas a gente vai ter uma programação especial, tanto no cardápio e a bordo, quanto em terra. Então, na Alemanha a gente visita, por exemplo, o Museu dos Dinossauros. E importante também alinhar que se você reservou uma data num cruzeiro que é Generations, não vai ter opção só para criança, tá, gente? A gente tem duas opções. A gente tem o programa para as crianças e o programa para os adultos. Pode passar, Manu. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da acomodação do Joie de Vivre, para mostrar também para vocês esse conceito. Eu sempre falo, a gente incorpora a cultura local na decoração, nos mínimos detalhes. Pode passar, Manu. Então, aqui vocês conseguem ter uma ideia dessa decoração que a gente quer passar, que inspira realmente um bistrô francês. Inclusive, pode também passar, Manu, da janela do Joie de Vivre, vocês conseguem visualizar a Torre Eiffel. Acho que isso dá para ver também na janela do lado esquerdo da tela, vocês conseguem ver a Torre Eiffel. Pode passar. E aí a gente tem variedades de restaurantes e locais para vocês terem esse entretenimento a bordo. Pode passar, Manu. E aqui é uma foto do nosso spa, que é delicioso. Eu indico para todo mundo sempre ter pelo menos uma massagem no nosso spa, que é sensacional. Pode passar. E aqui também é um restaurante que à noite vocês podem ter sessões de cinema, ou tomar drinks, ou ainda poder ver um show de algum cantor ou artista local francês. Essa é a La Cave du Vin, é um restaurante exclusivo do navio, para você ter aulas com o chefe, para preparar junto com o chefe refeições e harmonizações de vinhos. A gente sempre tem um sommelier a bordo e esse sommelier pode ajudar vocês. Aqui é um exemplo de uma categoria 1 do Joie de Vivre. E lembrar para vocês que a UniWorld navega pela Europa, mas a gente também navega pelo Vietnã e Camboja. Pode passar. E pela Índia, a gente navega pelo Rio Ganges. Então, eu sempre falo para os nossos passageiros, na Índia, a gente navega, a gente faz primeiro o Triângulo Dourado, conhecendo Agra, New Delhi, Jaipur, e a gente fica na rede de hotéis Oberoi. E na sequência, vocês começam a fazer a navegação pelo Ganges, que é muito especial. Lembrando que a UniWorld ela tem tarifa com desconto para os agentes de viagens. Os descontos podem chegar em até 70%. Aqui a gente tem alguns itinerários, as meninas da Qualitours podem ajudar vocês com isso.
E foi isso, gente. Eu sei que é rápido, 15 minutos, mas eu espero ter passado essa essência, porque o produto fluvial é um produto que está crescendo muito. A gente está tendo uma procura muito grande. A cada ano cresce o número de brasileiros embarcando no fluvial, justamente porque casa com o perfil do brasileiro de estar sempre num lugar diferente do outro e com um serviço de excelência da Uniworld. Excelente, Nath, muito obrigada. A gente tem algumas perguntas. Tem uma sobre acessibilidade, e eu acho bem importante falar de como funciona isso na Uniworld. Sim, acessibilidade. Gente, infelizmente a Uniworld, ela, dentro do navio, se a gente está falando de acessibilidade, eu entendo cadeira de rodas, as cadeiras de rodas, elas não passam na entrada. Então, entre o porto e o navio, a gente tem uma pontezinha, né? Vamos colocar assim. E nessa pontezinha que liga, a cadeira de rodas não passa porque a embarcação é pequena, o passeio é estreito, né? A passagem é estreita. Então, a gente aceita, se eventualmente seu passageiro tiver uma questão de, ele precisa usar uma muleta, ou ele tem uma dificuldade, mas ele consegue andar sem problemas nenhum. Agora, se ele precisa 100% do uso da cadeira de rodas, não é possível por causa da limitação do espaço. Ele não consegue nem passar por essa passarela, tá? Exatamente. Outra pergunta é a idade mínima. 4 Acho anos. Interessante. 4 anos. A gente tem a idade mínima de 4 anos, menos do que isso a gente não aceita justamente pelo conceito do produto, gente. Exatamente. E aí é legal pensar nas crianças de 4 até 17? 18, talvez. Exato, 18. Tentar priorizar as saídas para famílias, porque tem toda uma programação que realmente vai ser mais interessante, tanto para as crianças quanto para a família e todo mundo que está acompanhando. Exatamente. Se você quiser fazer um Uniworld e tiver crianças juntos, elas são bem-vindas, mas priorize as datas do Generations, porque vai ter muito mais atividade para elas e elas vão aproveitar muito mais. Exatamente. Outra coisa que é interessante falar, Nath, tem uma pergunta sobre quanto tempo se fica fora do barco quando sai no porto, né? Quando para no porto. E aí eu acho legal a gente contar que é sempre variado, né? Não existe um padrão para todos os portos. Exatamente. Existem alguns roteiros que vocês passam, a gente faz o overnight, que a gente fala, né? Que a gente dorme no porto, vocês têm mais dias no local. E tem dias que dependendo do roteiro, todo dia você está num porto diferente e você passa um dia inteiro no destino, aproveitando o destino, e à noite você faz a navegação de forma que quando você acorda, você já está em outro porto. Exatamente. Então, isso é sempre de acordo com o porto e vai ser informado ao cliente o horário que ele vai chegar, o horário que ele vai sair a bordo, ele sempre recebe na noite anterior. Exatamente, a gente sempre tem um informativo e, lógico, todo o staff que está a bordo, qualquer dúvida que vocês tiverem, eles estão mais do que felizes em servir e dar essa informação para vocês. Perfeito, Nath, muito obrigada, foi ótimo como sempre. Obrigada, Manu, obrigada. Agradeço a todos e boa Cruise Web para vocês. Obrigada. Agora vamos para Seadream. Tati já está online? Olá, Manu, estou por aqui, sim, bom dia. Bom dia, bem-vinda. Obrigada, Manu. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com o nosso parceiro de tantos anos, a Qualitours, na Cruise Web. A apresentação, Manu, você que vai passar, porque a nossa apresentação ela são fotos que ilustram e não tem uma ordem, então aos poucos pode ir passando, ou você prefere que eu controle? Não, prefiro controlar por causa do delay. Então, depende da conexão de cada pessoa que recebe, eu consigo controlar daqui. Entendi. Ótimo, então vamos lá. Bom, eu vou começar falando que no início, na abertura, a Manu falou muito bem sobre o perfil do cliente, né? Eu acho que é muito importante a gente conhecer, cada um de vocês, é claro, conhecer o cliente de vocês muito bem para saber qual companhia indicar. São companhias maravilhosas que estão sendo faladas aqui, todas incríveis, mas cada uma feita para um perfil próprio. Então, eu vou definir o perfil do cliente Seadream. O passageiro Seadream, ele é um passageiro que ele gosta muito da vida ao ar livre, ele é um passageiro que gosta de ter muito contato com o mar, de viagens mais informais, e é um passageiro mais ativo.
Normalmente a faixa etária nos nossos iates, eles são um pouco mais baixa do que a média dos cruzeiros marítimos, justamente por ter esse perfil ativo. A Sea Dream, ela é uma companhia norueguesa, pequena, e são 2 iates somente, 2 iates exatamente idênticos, que navegam no começo do ano, de outubro, na verdade, até abril, o Caribe, e depois vai para o Mediterrâneo. E são esses 2 destinos que nós fazemos. Nós temos 56 cabines, então os iates, eles são bem pequenos, com uma capacidade máxima, quando é atingida a capacidade máxima, chega a 112 passageiros, né, para 95 tripulantes. Então, eu gosto de frisar isso porque é quase 1 para 1, né, e o nosso serviço é realmente um serviço impecável, é um serviço muito cuidadoso, muito especial e personalizado. Naquela foto, primeira foto lá, que já passou, dá para ver o Club Director e todos os diretores do iate recebendo os passageiros, junto com o capitão, todo o embarque é feito dessa forma, os passageiros são chamados pelo nome desde o início. Então, justamente por termos tão poucos passageiros, isso é possível, é um serviço totalmente personalizado. Um outro diferencial é a facilidade que o Sea Dream tem de chegar a pequenos portos. E eu vou falar aqui também sobre a Marina Retrátil. Essa foto, ela ilustra bem a Marina Retrátil que nós temos. É um dos pontos fortes do Sea Dream. A cada porto, quase todos eles, dependendo da regulamentação, é possível abrir a marina e os passageiros ficam totalmente livres para usar os equipamentos, stand-up, caiaque, vela e jet ski. Então, o passageiro do Sea Dream, ele tem muita liberdade o tempo todo. Como eu estava falando, nós conseguimos chegar a portos bem, a cidades bem centrais, né, então são portos onde muitas vezes os grandes navios não conseguem chegar, então essa é uma grande vantagem de navegar com o Sea Dream, e isso permite explorar o destino. Então, as viagens são feitas normalmente à noite, as travessias, né, as navegações. Normalmente o iate chega no destino bem cedo, por volta de 8, 9 da manhã, enquanto os passageiros estão tomando seu café da manhã, o iate é ancorado e ele nunca desembarca antes das 9 da noite. Inclusive, tem alguns destinos que até mais do que isso, como no Caribe, por exemplo, em Sambarte, que a gente sabe que é um destino bastante querido pelos brasileiros. Tem algumas viagens que é feita pernoite em Sambarte e outras que não são, a gente não pernoita lá, o desembarque é feito às 11h30, meia-noite. Então, pode falar, Manu, quando você quiser. Interessante, quando você chega num pier, numa marina, num porto, e você vê aqueles iates maravilhosos dos sheiks árabes, dos jogadores de futebol, é ali que o Sea Dream fica, né? Exatamente. Então, esse é o espírito da companhia. É você se sentir realmente no iate privativo, no iate de uma pessoa física, né? Mas com todo o serviço, com todo o conforto. Isso mesmo. Essa foi a ideia do proprietário quando ele criou a Sea Dream. Ele queria que os passageiros pudessem se sentir como se estivessem no iate de um amigo mesmo, com toda a liberdade e os privilégios de poder chegar a lugares que os iates privativos chegam. Eu fiz em dezembro agora o Caribe, e em Sambarte foi exatamente isso que você falou que aconteceu. Tinha lá um dos iates, era quase do tamanho do Sea Dream, enorme. Ele era de um russo, que depois a tripulação contou pra gente, e impressionante, assim, é um iate enorme, e o Sea Dream fica lá ao lado desses iates privativos, né, então é muito legal, você consegue explorar realmente o destino bastante, porque fica um grande tempo ancorado, e chega, né, bem no centro, onde as pessoas querem chegar.
por toda essa característica que a gente está falando, né, esse perfil descontraído, despojado, essa atmosfera que tem no iate, é uma atmosfera realmente de iate, que você não tem um dress code, você não tem, como os cruzeiros hoje em dia de luxo, né, mas o Sea Dream é ainda mais pelo número de passageiros tão reduzido, você acaba criando uma relação com os passageiros e com a tripulação mais íntima. Então isso favorece muito grupos, não só de amigos, como de famílias, e o Sea Dream tem bastante benefícios, né, para grupos, e isso a Cowley Tours pode passar direitinho para vocês, mas assim, normalmente as viagens a partir da sexta ou sétima cabine já é considerado grupo, então não precisa ser um grande grupo para ter os benefícios de grupo, né, e aí a sexta ou a sétima cabine é considerada como cortesia para o tour conductor, e as outras têm algum desconto. Então, é bastante interessante para as agências que têm um perfil de fazer viagens para famílias, grupos de amigos, consultar esses benefícios. Além de grupos, a Sea Dream também tem um perfil... Passou já a foto da gastronomia? Não, né? Dos pratos? Passou, agora eu não lembro. Eu vou essa que eu acho bastante adequada. Essa é bacana. Exato. Vai falar de gastronomia, de várias coisas. A gastronomia da Sea Dream é uma gastronomia premiada. Nós temos um restaurante e ele pode ser servido tanto interno, no salão, quanto externos. A maioria das refeições são feitas externo, que eu acho incrível, essa possibilidade de você poder jantar, vendo as estrelas e vendo o destino como pano de fundo. Essa foto é bem característica, é uma assinatura do Sea Dream, que é o champanhe caviar splash, que é um dia, acontece nos roteiros de Caribe, é um dia onde o passageiro passa o dia inteiro numa praia, o Sea Dream escolhe uma praia que fica praticamente privativa para a gente, e toda a estrutura do iate é trazida para a praia, os amenities dos banheiros, que são búlgari, por exemplo, tudo, a tripulação vem quase toda para a terra, para essa praia, e é feita tem um grande momento, que é no início da manhã, que eles estouram champanhe, servem caviar para todo mundo, e aí começa o dia, que é um almoço delicioso, ao ar livre, com todos os esportes aquáticos que eles trazem. Então, é um dia descontraído, que você interage com a tripulação e com os passageiros, é um dia muito gostoso. Normalmente são praias lindas, que são escolhidas, e fica a praia praticamente toda só para os passageiros. Como eu disse, é uma gastronomia premiada, o chefe tenta, sempre que possível, pegar os ingredientes localmente e frescos para incluir no menu. É muito cuidadosa, e como eu vi que surgiu perguntas anteriormente sobre veganos e vegetarianos, os donos, que são noruegueses, vocês imaginam que, né, norueguês, ele é todo saudável, ele não podia ser diferente, e eles têm, no menu dos iates Sea Dream, tem um menu totalmente vegano e raw, né, as comidas cruas. Então, é possível, é um menu totalmente gourmet, como todo o restante do menu, mas com esse foco. Então, é um menu inteiro vegano, se a pessoa quiser, né, todos os dias. Tati, tem um foco bastante saudável. Pode falar, Manu. Queria só incluir uma coisa. A Sea Dream, apesar de não ter nenhuma associação ou grande nome de chefe, ela ganha prêmio de gastronomia quase todos os anos, se não todos. Então, é uma coisa realmente muito especial. Essa coisa do serviço, né, do ser um para um, e da questão dos produtos frescos, faz toda a diferença na companhia, faz ela ganhar prêmio e competir de igual para igual aí em alta gastronomia com grandes nomes da gastronomia mundial. Exato, exato. Eu acho que uma coisa que exemplifica bem isso que você falou é o tempo a tripulação, ela, como a Nath falou na anterior da Uniworld, também na Sea Dream isso acontece. A tripulação, ela permanece na Sea Dream por muitos e muitos anos. O capitão, ele está lá há mais de 40 anos, se eu não me engano, 30 anos. Então, é uma coisa que faz a diferença na hora e assim como o chefe, né? Então, realmente isso reflete para o passageiro esse serviço, esse cuidado na preparação
dos pratos. É um preparo muito, muito cuidadoso, você se sente realmente comendo num grande restaurante em qualquer lugar. É uma gastronomia mediterrânea, né? Mas com toques bastante contemporâneos. Os passeios em terra, aqui é um exemplo dessas fotos, são muito especiais. Na Sea Dream nós temos no site, inclusive dá para ver bem, com detalhes, todos os passeios, são bem explicados. Eles não são incluídos na tarifa, porém, nós temos o que nós chamamos de passeios informais, que são alguns passeios que são anunciados pelo Club Director na noite anterior, e ele fala, como por exemplo, passeios de bike com ele, então ele simplesmente anuncia no dia anterior e fala que no dia seguinte ele vai sair para um passeio de bike para explorar a ilha e contar um pouco sobre a ilha. Quem quiser, só dá nome no concierge e ir com ele. Pode ser um trekking também que ele faz para ver uma vista incrível. Então, toda viagem tem passeios como esses, com o Club Director acompanhando, e esses são cortesia, esses estão incluídos. Porém, os outros passeios mais específicos, como nas Wine Voyages, que são viagens específicas para vinhos, acontecem passeios que o chefe desce, compra os ingredientes, junto com o passageiro, ou visitas a vinícolas, e outros, todos os passeios a museus, tudo mais, não estão incluídos. Porém, o restante é all inclusive. Isso na parte de gastronomia eu não falei, mas acho importante também frisar, né, que o Sea Dream é um iate all inclusive, todas as refeições e bebidas alcoólicas estão incluídas, inclusive a qualquer hora, não tem... você pode pedir um sanduíche no meio da tarde e ficar na beira da piscina com o seu drink preferido, são só marcas top, vinhos muito premium que são servidos. E, por último, eu gostaria de falar sobre uma possibilidade que o Sea Dream tem, que não é ainda muito popular no Brasil, mas é muito, muito, acontece muito fora por americanos e europeus, que são os fretes, os fretamentos, né? O Sea Dream é muito possível isso acontecer pelo número reduzido de passageiros, são apenas 112 pessoas que a gente precisa reunir para poder fretar o iate, né? Não é uma coisa nada difícil. Então, esse é um mercado que o Brasil ainda está iniciando, já aconteceram alguns fretamentos de brasileiros, mas poucos, e a gente gostaria que isso aumentasse, porque é realmente um ponto muito forte que o Sea Dream foca. Nós temos um departamento todo só voltado para isso, lá, então a Qualitours falaria com esse departamento, e aonde o céu é o limite. Realmente, aqui vocês viram a foto anterior, e essa que é a de um casamento. Então, podem ser feitos tanto para grupos de lazer, comemorações, bodas e casamento, quanto para corporativo. Grupos de incentivo, a próxima foto mostra um fretamento da BMW, que trouxe o carro para dentro do iate. Então, assim, tudo que for que imaginar é possível no frete. Os fretes, claro, precisa de uma grande antecedência, né, o que a gente aconselha é 1 ano, mais ou menos, mas é bem personalizado. Inclusive, o roteiro pode ser também, a não ser as pontas, não pode ser alteradas, mas ele pode ser, o miolo pode ser alterado e mudado de acordo com a preferência do grupo. Então, eu acho que isso é bacana, Manu, falar, né, que a gente não tem ainda muito essa cultura aqui, mas eu acho que é uma coisa muito bacana, porque é uma viagem fácil, é uma viagem que não dá trabalho para quem organiza. Com certeza. Eu acho que tem 2 nichos aí, né? 2 nichos pensando em fretamento. Um é incentivo, que para as companhias é uma tranquilidade enorme, porque realmente a Sea Dream cuida de tudo, a operação é a mais tranquila, smooth possível. E festas, né, casamentos, isso tem aumentado a procura, a gente tem tido um movimento de procura já no Brasil disso, poucos fechamentos ainda, mas certamente é um mercado que vai crescer, então é importante ficar de olho aberto com isso, né? Exato. Tati, tem algumas perguntas aqui, vamos lá, eu queria que você falasse. Uma delas é sobre acessibilidade. Acessibilidade é um iate pequeno, não é uma coisa fácil, pensando em cadeira de rodas. Eu acho que principalmente
Lá dentro, sim, dentro do iate não tem problema, mas o que eu vejo como um desafio seria o embarque e o desembarque nos portos e nos piers, né? Porque muitas vezes existe um movimento para ir à terra, eu digo, para descer. Então, infelizmente, não é uma. A gente prefere que, se for uso de cadeira de rodas, para dificuldade de locomoção, sem problema nenhum. Mas para cadeira de rodas não é um desafio. Para os barcos pequenos, no geral, é bem parecido com o que a Natália comentou, né? Exato. Então, para os barcos pequenos, no geral, o padrão é esse. Outra coisa, tem algumas perguntas aqui, falando de criança. Queria que você falasse um pouco para a gente também. Eu falo. O iate não tem, justamente pelo perfil que nós falamos, que eu falei de ser ativo e tal, os passageiros não têm grandes entretenimentos a bordo. É pequeno, então a gente recomenda, é claro que depende, não existe uma restrição, tá? Não tem uma proibição, mas o que nós recomendamos é crianças já grandinhas, a partir de 10, 12 anos, daí em diante. Mas é claro que cada família conhece o seu filho, então é possível, a gente recebe. Não tem nada especial para criança, não tem kids club, nada disso. Tem os esportes aquáticos, que sim, para crianças maiorzinhas, eu acho que podem aproveitar muito bem. E cada destino, é claro, podem explorar muito bem também. Então, é assim que a gente recebe as crianças. De novo, a gente já falou disso para alguns produtos, é para aquela criança super educada e viajada, acostumada a fazer tudo com os pais, né? Tati, tem uma pergunta sobre fretamento aqui, as pessoas tem várias, na verdade, aí eu vou juntar todas. Como funcionam os fretamentos, se é um dia, como, no geral, a gente freta a partir de 5 dias, certo, Tati? Certo, isso. Existe a possibilidade até de ser menor, mas assim, são exceções. No geral, são 5 dias, isso mesmo, Manu. Ou 7. É uma viagem... O ideal, realmente, é uma semana, que são a maioria dos roteiros da Sea Dream. Sim, mas é possível menos, como você falou, 5 é possível. E são roteiros que já existem, então, se, por exemplo, tiver um passageiro que tiver interesse, vocês tiverem algum em mente, seria legal ver os roteiros que existem, né, para 2019, por exemplo, e checar com a Qualitours a possibilidade daquele roteiro para frete. E aí, a partir daí, começar a personalizar do jeito que o passageiro quer, né, Manu? Eu acho que é bem isso, porque tem que pegar um roteiro como base, e se quiser no meio, de repente, mudar uma ilha ou outra, fazer pequenas mudanças, precisa consultar, é claro, mas muitas vezes é possível. E exatamente. O valor depende, aí o valor é caso a caso, aí precisa consultar. Sim. Tem uma pessoa, Tati, só aproveitar esse tempo, falando de novo sobre acessibilidade. Acessibilidade em barco, gente, tem uma limitação, não tem jeito. Por mais que os barcos tenham cabines acessíveis e tenham uma boa vontade, né, uma tripulação com boa vontade para ajudar, quando a gente fala de cadeira de rodas, especificamente, é muito complicado. Se a gente falar de alguém com outro tipo de deficiência, pode ser um pouco mais fácil, visual, de repente, a gente vai ter o apoio de qualquer forma e não tem problema de locomoção, mas entrar e sair de um barco é complicado, não tem jeito, tá? Então, tudo isso tem que ser tratado caso a caso, não só na Sea, mas em várias companhias a gente já teve histórias de pessoas que precisavam de algo específico durante a viagem, e a gente solicita e tenta, seja uma cadeira a bordo, seja oxigênio a bordo, aparelho de hemodiálise, são coisas infinitas, mas aí a gente tem que tratar caso a caso e não como um padrão, tá? Uhum. Tati, muito obrigada. Obrigada, Manu. Foi ótimo. Obrigada a todos. E agora vamos para Oceania Cruises, que o Marco está em algum lugar viajando e o André deve estar online já. André? Sim, bom dia. Olá, bom dia, bem-vindo de novo. Obrigado, mais uma vez aqui com vocês no webinar da Qualitours, né, do Cruise Web. Hoje nós vamos apresentar a Oceania, né, a terceira companhia aí do nosso grupo, no Region, né, que é a Oceania Cruises. Oceania é uma companhia relativamente nova no mercado de cruzeiros, né? Ela foi criada em 2002, entendeu? Então é uma jovem
uma jovem aí companhia, mas que já tem uma fatia muito grande do mercado de cruzeiro marítimo, né, de cruzeiros marítimos. É uma companhia que tem 6 navios atualmente, tá? Nós temos aí 2 navios da classe Oscar, que é a classe Oceania, que é o Marine Riviera, com 65 mil toneladas, capacidade para 1.250 passageiros, 800 tripulantes, né? Um rateio, a relação tripulante-passageiro 1.5, é um excelente rateio, né? O serviço Oceania realmente é muito destacado, é muito especial. Nós temos aí 6 restaurantes nesses navios maiores, né? E 90% das suítes desses navios, Marine e Riviera, são com varanda, tá, pessoal? É muito interessante porque são pouquíssimas cabines internas, acho que 8 cabines internas e 16 cabines externas somente. O restante, todas as suítes são com varanda, tá? Então, assim, é uma embarcação muito especial, né? Tem um aspecto, assim, tem um clima a bordo, o ambiente a bordo, ele é um ambiente de um iate, né? Você tem a sensação que você está no iate, não num navio de cruzeiro, né? Devido ao espaço que você tem para o passageiro, né? A falta de multidões a bordo, você não é aquele navio que você chega e tem muita gente a bordo, né? O clima é muito mais intimista. E nós temos 4 navios que eles são todos gêmeos, são do mesmo tamanho, né, tem a mesma tonelagem, de 30 mil toneladas para 684 passageiros somente, tá? E aí 400 tripulantes para atender esses 684 passageiros. Aí o rateio sobe mais um pouquinho, fica 1.7. É quase 1 para 1, tá? São 4 restaurantes aí formais, de especialidades, né, fora outros restaurantes informais, e 70% das suítes são com varanda. Aí tem um contingente maior de cabines internas e externas aí nesses navios menores, mas o mesmo clima, o mesmo serviço fantástico, né? E aí o clima de iate ele ainda é mais acentuado, porque é um navio menor, são menos passageiros, né? Então é uma experiência muito agradável, né? Que você tem com a Oceania. Os navios também são de porte médio, né? Então isso te dá uma sensação de exclusividade ainda maior, tá? Esse é o Regata, né? Náutica Insignia e Sirena. Marine e Riviera, que são gêmeos também, né? São idênticos os navios. Vamos mostrar um pouco das suítes aí da Oceania, são mega especiais, tá? Tem uma dimensão de cabine muito interessante, tá? Vamos começar aí com uma cabine mostrando as suítes com varanda. Todos os amenities de toalete da Oceania, de qualquer categoria de cabine, né? Desde as internas até as nossas Owner Suites, são da marca Bulgari, né? Nós temos aí uma novidade, são os novos benefícios para quem busca, para quem reserva as cabines concierge, que nós temos as cabines standard e acima das standards, a categoria acima é a categoria concierge. Então, essas categorias, além de você contar com, você tem um andar com um lounge concierge, né, e o serviço de concierge para te auxiliar, você tem acrescido no menu do room service, que é 24 horas para todos os passageiros, mas para quem está de concierge acima, você tem o menu do restaurante principal, do Grand Dining, durante o almoço e jantar. É espetacular, né? Então você realmente faz uma refeição dentro da sua suíte, né? Volta um pouco o quadro, por favor, que eu queria falar do outro benefício, que não deu tempo. Desculpa, obrigado. E também o serviço de lavanderia gratuito, né? Você tem até 20 peças de roupa por bolsa, ou seja, você tem 60 peças de roupa para lavar e passar durante o seu roteiro. É bastante roupa, tá, pessoal? E é um serviço muito agradável, porque às vezes a pessoa não precisa viajar com muita bagagem, levar muita roupa, né? Ela pode ter esse serviço, e além do navio contar com lavanderias self-service também, né? Você pode, todo navio oceano é equipado com uma lavanderia, ou mais lavanderias, né? Que você lava, seca e passa a sua roupa você mesmo, né? Gratuitamente. É muito conveniente também. Bom, falando de suítes, essa é uma penthouse,
né? As penthouses da Oceania têm, nos navios menores, mais ou menos 32 metros quadrados, e nos navios Marina e Riviera, nós temos 42 metros quadrados de penthouse. Essa categoria já conta com serviço de mordomo, tá? E aqui outras suítes. Nós temos a Oceania Suite, que tem 90 metros quadrados, e no quadro à esquerda aí nós temos a Vista Suite, que tem 140 metros quadrados. Nessa foto da Vista Suite, no fundo, não está mostrando bem, mas dá para você ter uma mini academia de ginástica aí dentro da sua suíte também, tá? Você conta até com isso, né? E obras de arte, flores naturais, etc., né? E essa é a nossa maior suíte a bordo, é a Honor Suite, decorada pela Ralph Lauren Home, né? Tem 180 metros quadrados, tá? É uma excelente suíte, ela é encantadora mesmo, a decoração é muito bacana, muito contemporânea, né? Enfim, é uma suíte para você. Os passageiros que viajam nesse tipo de suíte normalmente não gostam nem de desembarcar nos portos, porque não querem deixar aquele ambiente ali, né? Bom, falando de gastronomia, o grande destaque da Oceania é gastronomia, tá, pessoal? Assim, eu diria que com a minha modelo de cruzeiros marítimos, eu diria que é a melhor gastronomia dos mares realmente, tá? Então, assim, a experiência gastronômica que você tem a bordo dos navios da Oceania, eu nunca tive em nenhuma outra companhia. Tá? Claro, tive grandes experiências em outras companhias também, mas realmente a Oceania é memorável. São várias marcas de restaurante que você tem a bordo, né? Eu tenho até um restaurante asiático que está sendo aberto em terra devido ao sucesso que ele fez a bordo dos navios Marina e Riviera. Tá? Então, para vocês sentirem o nível gastronômico que é oferecido pela Oceania a bordo, né? Vamos mostrar aí alguns restaurantes. Esse é o nosso, à esquerda, o nosso Terrace Café, é o nosso restaurante mais informal, né? É um buffet. Na verdade, assim, ele é um buffet, mas que você não toca a comida, você é servido no buffet. É muito interessante também. Ele é para café, almoço e jantar, né? Tem uma área ao ar livre também, que você pode jantar, é muito agradável, um ambiente muito agradável. Nós temos o restaurante principal, que é o Grand Dining, né? O Grand Dining também abre para café da manhã, almoço e jantar, só que aí à la carte, né? O cardápio ele é trocado todas as noites, tá? E nesse restaurante agora, na Oceania, em todos os navios, nós temos um restaurante chamado Jacques, que é um bistrô francês, e na hora do almoço, em todos os navios, tem uma parte do restaurante que ele se transforma em Jacques Bistrô. Tá? Então você tem uma experiência na hora do almoço num bistrô francês. Tá? Excelente dica, tá? E é muito especial realmente. E nós temos o Waves, que é o nosso, é um dos restaurantes informais também que tem, que ele fica bem próximo à área de piscinas ali. Então você tem um bar de saladas, você tem pizza, você tem milkshake, sorvetes, hambúrgueres gourmet, né? É muito especial. Esse é o nosso chefe, que é o Jacques Pepin, ele é o chefe executivo da companhia, né? Ele que elabora os cardápios e treina os chefes a bordo. É um senhor aí já de 86 anos de idade, super ativo, tem um programa de culinária na TV, ele está sempre trabalhando, e ele, olha, é um privilégio você poder experimentar uma receita do Jacques Pepin. Realmente é muito especial. Esse Tuscan Steak no Sirena nós inauguramos o bistrô do Jack, né, na hora do almoço, e nós temos uma nova marca de restaurante no Sirena, que é o Tuscan Steak, que ele é um mix dos restaurantes Toscana, que é o nosso italiano, a bordo da Oceania, e do Polo Grill, que é um steakhouse. Então, ele virou o Tuscan Steak, é uma super experiência esse restaurante. Falar de comida agora na hora do almoço é meio covardia, né, pessoal? Esse é o Polo Grill, é o nosso steakhouse, que aí em outros navios, fora o Sirena, além do Sirena, em outros navios nós temos somente o Polo Grill, que é o steakhouse, por si só, né? E nós temos o Toscana, que é o nosso restaurante italiano gourmet. Esse restaurante também é muito especial, uma experiência, você fica 3 horas jantando nesse restaurante aí facilmente, né? Tem primeiro prato, segundo prato, entradas, tem um carro com 50 tipos de azeite,
com diferente acidez, que você combina com balsâmicos super especiais. Nesse restaurante a música é italiana, o maître é italiano, os garçons são italianos, então realmente você tem assim uma experiência, quase um entretenimento esse restaurante, né? Vamos passar aí para outros restaurantes, que um é o Red Ginger. Esse restaurante também muito especial, né? Esse restaurante ele foi inaugurado no Marina e Riviera, né? Agora ele conta também no Sirena. Esse restaurante é um restaurante fusion asiático, né? Muito especial também. A cozinha dele é envidraçada, então você vê os chefes trabalhando na cozinha, é uma super experiência. Esse restaurante que está sendo aberto em Miami, né? Esse é o Privé. O Privé é uma sala de jantar privada para até 10 pessoas, tá? Você só pode contar com esse restaurante, com esse espaço, né, no Marina e Riviera, né? Ele tem um custo de locação, custa $250 a sala, né? Ou seja, $25 por pessoa, e você mixa os cardápios do Polo Grill com o Toscana, com o diferencial de ser servido pelo próprio chefe, né? Uma experiência também maravilhosa. Eu tive a oportunidade de jantar nesse restaurante, e eles servem até o antipasto, os pães, eles servem a manteiga mais cara do mundo, que é feita na Normandia, enfim, com sal do Himalaia, com sal do deserto do Kalahari, para você degustar com os pães. A experiência gastronômica aí já começa com isso. Esse restaurante também é outra coisa muito especial, que eu nunca vi em nenhum outro lugar, que é o La Reserve, que ele é gerenciado pela Wine Spectator, que é a publicação número 1 de vinhos dos Estados Unidos, e você tem um jantar com harmonização de vinhos aí, durante mais ou menos também 2h30, é acima do bem e do mal, especial, é sensacional, uma carta de vinhos, assim, mega especial, muito secreta, né, que é servido nesse jantar, e esse restaurante inaugurou um novo cardápio, que o Jacques Pepin inaugurou, que idealizou, que é a cozinha burguesa, né, a francesa do século XIX. A cozinha burguesa é a cozinha popular, né, da França do século XIX. Então ele elaborou alguns pratos aí e ele serve aí nesse jantar agora, nesse restaurante com harmonização. Esse é o que eu falo, é acima do bem e do mal isso daí. É uma super experiência. Falando de culinária, né, de gastronomia, Marina e Riviera, eles contam com dois centros de culinária, onde você tem aulas de gastronomia, né, são 25 posições, tem uma chefe que tem um restaurante em Nova York, e ela que ministra as aulas, tá? Então você tem desde experiências aprendendo a cozinhar durante o dia, e você pode descer no porto também com a chefe para fazer compras no mercado, para comprar peixe, para comprar ervas, e vocês voltam a bordo e terminam de fazer aí o prato, também inclui vinho, uma super experiência. Isso aqui é o de Artist Loft, que são aulas de arte, de pintura, de floricultura, enfim, é mais um entretenimento oferecido aos passageiros aí da Oceania. Eu queria evidenciar esse roteiro, que é mega especial, a volta ao mundo em 180 dias, tá? São 6 meses de viagem, que você tem aí com insígnia. Você pode sair de Miami a Nova York ou Los Angeles, tá? E você tem um roteiro aí de 6 meses, passando por lugares maravilhosos. Essa volta ao mundo de 2020 tem até passadas por portos aí no Brasil, né? A gente tem alguns portos aí do Brasil que estão na rota dessa volta ao mundo. Nós estamos promovendo a volta ao mundo de 2020, porque a de 2019 já foi toda vendida, tá, pessoal? Então agora nós estamos com a volta ao mundo 2020, chegou até um material novo aqui, que está sensacional, vocês podem solicitar para a Qualitours. Vocês podem, uma ideia é pegar aí 10, 20 clientes super especiais de vocês e sugerir, mandar esse e-mail em físico, uma brochura que está muito linda, e mandar para esses seus clientes, né, que eu tenho certeza que vai despertar em algum deles vontade de fazer esse roteiro, tá? Uma das promoções da Oceania que é bem popular, é bem aclamada, é a Life Choice, tá? Porque a Oceania, ela inclui internet já gratuita, ilimitada,
em qualquer tarifa, em qualquer dos roteiros, e você pode escolher mais uma das opções que estão mostradas aí no quadro. Você pode escolher excursões em terra, você pode escolher o pacote de bebidas house gratuito, ou seja, bebidas alcoólicas durante as refeições, porque a Oceania também inclui as bebidas não alcoólicas na tarifa já. Já é básico na tarifa ter as bebidas não alcoólicas incluídas, inclusive no frigobar, tá? Água mineral, tudo incluído, tá? E é uma excelente opção aí, porque eu tenho o roteiro de Oceania agora na Europa, de 7 noites, de 10 noites, que estão com uma super tarifa, tá? Tem tarifa de 7 mil, 8 mil reais por pessoa, já com as taxas inclusas, e incluindo essa promoção All Life. Tá sensacional, a gente faz um parcelamento de 20% de entrada e 9 vezes sem juros nos cartões de crédito em reais, tá? Todas as nossas tarifas das 3 companhias, Norwegian, Oceania ou Regent, são em reais, tá? A gente não trabalha com tarifa em dólar, e o parcelamento sempre em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. André, tem uma pergunta sobre a volta ao mundo, se é possível fazer quebrado 3 dos 6 meses. Então, acho importante a gente dizer que são segmentos, né? São segmentos, mas a companhia, claro, ela tem uma meta de vender a volta ao mundo completa, né? Os 180 dias para todos os passageiros que embarcam. Mas, assim, eu acredito, isso só é fracionado, o roteiro só é fracionado caso a ocupação não esteja satisfatória para a companhia. O que eu não acredito que aconteça. Para você ter uma ideia, 2019 já está completamente lotada e o roteiro completo, né? Então, se não tiver uma procura grande para o roteiro de 2020, ou seja, total, eles podem fracionar sim, mas isso só é oferecido mais à frente. Por enquanto, a companhia só está vendendo o roteiro inteiro. E 6 meses passa muito rápido, tá? Para quem está a bordo, sem cozinhar, sem fazer a cama, né? Sem lavar, sem passar. Você não faz absolutamente nada, 6 meses passa muito rápido, tá? E assim, e nesse roteiro de Oceania, de volta ao mundo, está incluído lavanderia, tá? Ilimitada, ou seja, você pode viajar só com uma carry-on, só com uma bagagem de mão, e lavar a sua roupa durante o roteiro. Você tem aí $1.000 de crédito a bordo, tá? Serviços médicos gratuitos, tá? Isso também é muito importante, né? Internet, claro, você pode trabalhar fazendo a volta ao mundo, trabalhando, né? Pagando conta, enfim, você não tem que se preocupar com isso, né? E assim, é um roteiro que passa muito rápido, porque eu já tenho um passageiro que já fez o ano passado e ele quer fazer novamente a volta ao mundo. Todos queremos. Todos, tem várias pessoas, André, perguntando sobre preço. Essas tarifas, elas começam regularmente a partir de $40 mil por pessoa, tá? Estamos falando aí de mais ou menos $120 mil por pessoa, tá? Para dar uma ideia mesmo, né? Pelo menos, é uma ideia, já com todas as taxas, com tudo, tá? $120 mil. Dá mais ou menos 200 e poucos dólares por dia, se você fizer por dia. Não é nada absurdo, né? E o ano passado nós tivemos que fez o Volta ao Mundo um casal aqui de São Paulo com 2 crianças, uma de 4 anos e outra de 6 anos de idade. Saíram até numa revista agora, numa matéria sobre isso, né? Então, essas crianças podem fazer todas as viagens que quiserem, porque estão acostumadas. Sim, não, e foi sensacional, assim, realmente, e nós tivemos uma divulgação do roteiro, assim, absurda, porque nós recebemos muitos telefonemas de pessoas perguntando sobre o roteiro depois que saiu essa matéria, né? Então, assim, às vezes o cliente nem sabe que ele tem essa possibilidade de um roteiro desse. Então, basta o agente oferecer, né, e aí vem uma surpresa, o cara topa fazer e tudo certo. Foi o que aconteceu com essa agência que vendeu para esse casal com essas 2 crianças. Né? Excelente, André. Muito obrigada. Obrigado. Vamos agora para... Não tem mais perguntas? Não, a princípio não. Se alguém fizer mais alguma, a gente responde depois, com certeza, pode deixar. Ok. Muito obrigado, então, Manu. Muito obrigada. E agora vamos para a Ponant. Ponant é companhia francesa,
A gente falou um pouquinho da gastronomia. Eu estou agora com o Ilia. Bonjour, bonjour a todos. Já em francês. Nós representamos a Ponant no Brasil também. A companhia, ela é uma companhia de iates mesmo, né? Então, Yacht Cruises and Expedition, né? Como ela se gosta de ser chamada. E é o que define realmente o que a Ponant faz. Os iates são de pequeno porte. A gente tem iates para 180 passageiros e cerca de 250, né? Entre 244 e 264 hóspedes. E um veleiro fantástico para 64 passageiros. A gente vai contar um pouquinho para vocês. Esse é o veleiro Le Ponant, para 64 passageiros, 32 cabines. Ele faz Caribe, Mediterrâneo e muito Cabo Verde. Córcega, Malta. Eu acho sensacional os roteiros do veleiro do Le Ponant. Ele se chama Le Ponant, só que é preciso fazer reserva com muita antecedência. São só 32 casais. Exatamente. Ele tem roteiros realmente bem diferentes pelo tamanho da embarcação, por ser um veleiro. Sul da França, Riviera Italiana, Croácia, tudo isso de uma forma bem diferente, parando em lugares únicos. E para quem gosta do mar, para aquele cliente que é velejador ou que realmente gosta de iates, veleiros, vai ficar encantado, sem dúvida. Além do veleiro, são 4 iates como esse que vocês estão vendo na foto, né? Que tem uma pequena diferença entre eles do número de cabines. Então, parte deles é para 264 passageiros, parte para 244, mas eles são idênticos. E agora, no final desse ano, já começam os novos barcos, serão 4, para 180 passageiros, que tem toda essa estrutura de expedição, né, super modernos, uma decoração muito bacana, como sempre na Ponant. Aqui a gente tem os 4 barcos, o Boreal, Austral, Soleal e Lyrian. Todos os 4 são novos, então é uma frota bem jovem, tudo impecável na Ponant. E a tripulação é de 140 tripulantes nesses barcos, o que garante um serviço de muita qualidade também. Como muitas das companhias já comentaram, é muito próximo de 1 para 1, né? Mais ou menos 1.6. Eu gostaria de ressaltar que por que a gente fala nessa relação hóspedes e tripulantes? E principalmente em iates desse tamanho, você é reconhecido. E quem não gosta de ser reconhecido? Você não é apenas um número a bordo. Te chamam pelo nome, você é cumprimentado. Esses franceses a bordo são tremendamente simpáticos. Você se sente um pouco na França ao embarcar. É algo maravilhoso. É verdade. A Ponant faz os 7 continentes. Então, tem roteiros realmente quase pelo mundo todo. Muita coisa de expedição, destinos remotos. A gente fala que o catálogo da Ponant é um catálogo de ideias de viagens, né? Para aqueles clientes que já visitaram tudo. O que eu vou sugerir para esse cliente agora? A Ponant é certamente uma opção incrível. Eles fazem roteiros pelo topo do mundo, então saindo do Alasca, indo para Europa, passando por toda a parte de cima ali de Canadá, Groenlândia, Ártico. Eles fazem roteiros de Ásia inacreditáveis, incluindo o Japão na época das cerejeiras, passando em portos completamente diferentes das outras companhias, né? É isso aí. O tamanho das embarcações permite chegar perto de portos assim que os grandes não chegam de forma alguma, né? Que você só consegue ver esses portos, os grandes navios, com binóculos, e eles não chegam bem pertinho e chegam a atracar. Outra vantagem técnica que eu acho que precisamos ressaltar, os barcos da Ponant, os iates da Ponant, têm posicionamento dinâmico. O que quer dizer isso? Eles são muito modernos. Eles não lançam âncoras nos lugares que tem vida marinha ou importante, corais, etc. Quer dizer, é uma maneira, a preocupação de preservação do meio ambiente é, assim, a marca da Ponant. Exatamente, eles são considerados green ships. Aqui a gente tem essa plataforma
que é onde acontece o embarque e desembarque dos Zodiacs nos destinos de expedição, né, que é muito bacana. A estrutura para fazer a expedição é incrível, eles são líderes na Antártica, tem 2 barcos sempre na temporada fazendo Antártica. Aí um pouco mais os detalhes do que o William comentou, deles serem nos green ships. Isso, do sistema de tratamento de águas, os resíduos são triturados antes ou compactados ou soltos no mar, quer dizer, tudo isso é feito com o máximo cuidado para a preservação do meio ambiente e fauna marítima. Todo esse cuidado e tratamento das chamadas águas residuais, né, e a questão do posicionamento dinâmico, etc., faz com que a Conan seja autorizada a ir para lugares que poucas podem ir. Então, isso faz muita diferença nos roteiros também, não só na questão da sustentabilidade e etc. 95% das cabines têm varandas, as cabines são bem confortáveis, tá? A gente fala aí a partir de 18 metros de cabine com mais 5 de varanda, mordomos nas suítes superiores, amenities L'Occitane, né, franceses, não poderia ser diferente, e a decoração, que eu gosto sempre de chamar a atenção, porque a Conan é realmente diferente, clean, né? Você parece estar entrando num hotel boutique moderninho no sul da França, quando está num barco da Conan. Essa é a cabine Prestige, para dar uma ideia para vocês, é a menor cabine. Essa tem varanda, existem algumas que são aqueles 5% que são janelas, grandes janelas, ao invés da varanda. Aí já são cabines um pouco maiores. Essa, por exemplo, é uma que tem uma divisão, onde você tem uma sala realmente separada. As Deluxe Suites, que são grandes também, bastante confortáveis. Cada barco vai mudar tom de cor. Os tons, um é mais para o azul, outro mais para o vermelho, outro mais para o amarelo, mas eles são bastante parecidos de decoração, apesar de todos terem suas características. Mordomo nas suítes, o serviço é impecável, mesmo sem mordomo nas cabines mais básicas, serviço de quarto incluído 24 horas sem cobrança, e realmente para aquele cliente que valoriza serviço, que é mais mordomia, ficar nas suítes superiores para ter esse serviço. A gastronomia, impecável, né? Os franceses sabem o que fazem com relação à gastronomia e vinhos, e recentemente a Conan contratou o Ducasse Concel, que o Shoichi comentou no início da nossa apresentação de hoje. Então, a gastronomia já era espetacular, ganhava prêmios, e com essa parceria com o conselho do Alain Ducasse, ficou ainda melhor, né? Então, realmente é surpreendente para quem gosta de gastronomia francesa, é um prato cheio, uma viagem especial mesmo de gastronomia. Isso é uma coisa muito interessante, elegância casual. Você não tem formalidade na Conan, não existe obrigatoriedade de usar smoking, gravata, é tudo muito à vontade, né? Realmente o cliente é alguém que gosta de iate, de mar, de barco e quer ficar à vontade, não quer colocar uma roupa de gala, por exemplo, para jantar, nem que seja uma vez na semana. Aqui a gente não tem opções de restaurantes, que a gente está falando de um iate pequeno, mas ele tem um restaurante principal e um restaurante buffet que fica aberto para café da manhã e almoço apenas. E as duas opções, né, das 3 refeições impecáveis. Então, eu queria falar que vocês viram o sorriso do pessoal na mesa, do garçom, isso é de verdade, não é uma montagem, esse é o tom a bordo, esse é o tom totalmente informal e elegante e agradável a bordo da Conan. Exatamente. Aí a piscina, a área da piscina, exatamente onde a gente está vendo essa porta, é o restaurante alternativo, é aquele o buffet de café da manhã e almoço. Isso. Vocês veem que é menor, né? Uma outra proposta com relação aos navios maiores que a gente já viu. Bar ao ar livre, super agradável. Eu adoro essa foto porque ela mostra onde o barco consegue parar. Então, olha os iates privativos aqui ao lado, né? Realmente dentro da marina,
é o acesso de fato ao destino com todo conforto, tranquilidade. Acesso à cabine de comando, isso é uma coisa espetacular. Em barcos pequenos você consegue a qualquer momento ir até a cabine de comando, que é sem dúvida o melhor ponto de vista do barco, né? Porque o comandante precisa disso. Então isso ser aberto é muito bacana. A Ponant, ela é muito focada em viagens culturais. Então, toda viagem na Ponant, ela é uma viagem de enriquecimento. Então, muita palestra, muita informação. As excursões não estão incluídas, são pagas à parte. Mas mesmo fazendo ou não as excursões com a companhia ou individualmente, você tem acesso às palestras e muitas informações sobre o destino. Os guias especialistas são realmente maravilhosos, principalmente em destinos de expedição. Eles têm biólogos, geólogos e especialistas diversos aí em fauna, flora, para enriquecer realmente a viagem. E essa foi a Ponant. Eu vou responder aí algumas perguntas. Depois a gente vai ver a turma, né? Uma pergunta muito interessante. Língua oficial a bordo. Inglês e francês. As duas línguas são oficiais, tá? Então, dependendo de quem for dar palestra, pode ser que seja nas duas línguas ou em uma delas, mas sempre tem a alternativa das duas línguas. Moeda a bordo, euros. Tá? Isso são dois pontos importantes. Com relação a crianças, não tem nada específico para criança. Tem uma pequena sala com uma mesa de ping-pong, um videogame, alguns jogos de tabuleiro, mas você não tem monitores, ninguém para deixar as crianças. E o barco, por ser menor, por ser um iate, você não tem aquele espaço, né, aquela tranquilidade para as crianças. Então não é um produto ideal para crianças, apesar de elas serem bem-vindas. A idade vai diferenciar de acordo com o destino. Olha, eu estava olhando ontem, procurando um cruzeiro para minha filha e amigos, todos viajam com crianças, e decidimos por uma saída em agosto do ano que vem, que é uma saída que tem um Kids Club. Então, a Ponant organiza uma área do navio onde haverá, sim, atividades para crianças, com monitor, etc., mas isso em saídas específicas, normalmente no mês de agosto, que é o mês de férias escolares da Europa. Exatamente. Tem várias perguntas aqui, acho que a apresentação da Paty da Cedream animou o pessoal para fretamentos. Tanto os iates, né, para 180, 244, 264 permitem fretamentos, quanto o veleiro para 64 passageiros. A Ponant tem um departamento de incentivo espetacular, que transforma o barco no barco da empresa. Então, para quem quer fazer incentivo, realmente é incrível. E para grupos de amigos e famílias, comemorações de aniversário, é perfeito. Principalmente o veleiro, que são 64 passageiros, né? E é o Zé Luiz que está pensando em fretar, Zé Luiz. Pode ligar para a gente. Vamos fretar o Le Ponant. Sim, verdade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, só um instante. Bom, então vamos lá, acabamos com o Ponant. Se ficar alguma pergunta em aberto, respondemos depois, como sempre. Então, encerramos agora a nossa Cruise Week Web. Quero agradecer muito o tempo, a dedicação de todos vocês. Para nós é um prazer poder dividir conhecimento, enriquecer nosso mercado. A gente entende que isso é um investimento não só nas vendas, mas no mercado, em ter agentes de viagem mais preparados, que gostem, que entendam dos cruzeiros, né? Essa é a nossa equipe. Vocês estão vendo aí o nosso time completo, financeiro, atendimento, marketing, comercial, eu iria. Então, estamos todos à disposição para ajudar vocês. Ficamos bem na foto, né?
Fiquem à vontade para ligar, perguntar, conversar sobre alternativas, possibilidades, o que a gente consegue ajudar vocês. Lembrem-se que nosso papel é de consultoria, conversar com vocês sobre o que pode ser o ideal para o seu cliente. Tá? A gente vai ter, na semana que vem, a gente vai fazer a apuração de todos que participaram de 80% ou mais do nosso treinamento dessa semana. Vamos ter um sorteio de um iPad. Então, torçam, cruzem os dedos, todos que participaram aí da maioria da nossa semana de palestras. Espero que vocês tenham gostado. Tem uma pessoa perguntando se eu estou na foto. Acho que eu vou mostrar, então, quem é quem, para facilitar. Né? Vamos começar. Essa aqui é a Andrea, de Administrativo e Financeiro. Essa é a famosa Diana, de operações. Isso. Aqui é o Vinícius, de marketing. A Lisbeth e a Ximene, que muitos de vocês já conhecem, que são as duas gerentes de contas. Né? Atrás delas, escondidinha. Essa sou eu, Manuela. Aqui o Ilia. Aí, Raquel, nossa coordenadora de atendimento. A Aline, também do atendimento. A Juliana. A Lívia acabou de nos deixar, então a Lívia está na foto, mas ela não está mais na Qualiplus. E a Fabiana, que voltou de licença de maternidade, não está na foto, então a gente vai colocar a Fabiana aqui. Esse é o Cido, que é nosso financeiro administrativo, e Marcelo, diretor administrativo financeiro. Então agora vocês conseguiram conhecer um pouquinho da nossa equipe. Para quem é de São Paulo, vamos nos conhecer. Para quem não quando estiverem aqui, nos avisem. A Liz e a Ximene certamente em algum momento irão visitá-los. E nós estamos à disposição para ajudar, para passar o máximo de informação e ajuda para a gente fazer muitas vendas de cruzeiros, ter muitos clientes felizes e viajando cada vez mais. É bom saber que todos nós estamos sempre à disposição. Não há ele está em reunião, quem quer falar, olha, não, você não vou passar porque ele não quer. Não existe isso, tá? Todos nós estamos à disposição de vocês e botamos a mão na massa. Não há problema nenhum. Exatamente. Essas apresentações dos 3 dias, elas foram gravadas, elas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, que está no nosso site, no rodapé do nosso site, vocês acessam os nossos webinars e treinamentos. E então ficamos aqui. Logo teremos webinars com novidades, inclusive da Quark, que acabou não acontecendo nessa Cruise Web. Contem conosco, até a próxima. Muito obrigada. Um grande abraço.